Mesmo com a imagem do recado inicial, quero reafirmar aqui que o vídeo de hoje vai contar com algumas imagens que podem causar desconforto em algumas pessoas. Se você é sensível a certos assuntos, recomendo cautela. Você já ouviu falar numa droga que literalmente come a pele das pessoas? Não é exagero, nem muito menos um filme de zumbi. É real e está rolando agora nas ruas dos Estados Unidos. E o epicentro disso tudo é um bairro chamado Kensington, lá na Filadélfia. Ali, o que era para ser um bairro comum virou um cenário de guerra. Mas não é somente a guerra entre gangues e a prostituição, que também vai ser abordado no vídeo de hoje. É uma guerra contra uma droga chamada xilazina, ou como chamam por lá, tranque. Esta porcaria é um tranquilizante veterinário usado para dopar cavalo e boi. Só que estão misturando isso com o fentanil, que já é uma bomba por si só, e o resultado é o que vocês irão ver mais pra frente. O grande problema é que o corpo humano não foi feito para lidar com a xilazina, pois ela reduz a circulação sanguínea nos tecidos, o que faz com que certas áreas do corpo humano comecem a morrer literalmente. O sangue para de chegar em algumas áreas, a pele morre, ocasionando em feridas abertas necrose, apodrecimento da carne, que geralmente são nas áreas da injeção, que não se limita apenas nos braços, mas também nas pernas, barriga, até mesmo no pescoço ou rosto. E essa é só a primeira camada do inferno que é Kensington. Tem algo ainda mais violento acontecendo naquela comunidade. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Olá, que bom ter a sua companhia. Eu me chamo Monique Simões e você está no canal Além da Sexta-feira. Se essa é sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu narro para vocês as histórias mais ousadas do mundo dos crimes reais, casos não resolvidos e também mistérios e eventos que desafiam até a compreensão humana. Peço que, se você gostar desse canal, clique no botão inscrever, deixe o seu like e comentários. Não esqueça também de ativar o sininho, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo aqui, você será notificado. Agora pegue o seu café, se acomode onde você quiser e venha explorar comigo o lado mais obscuro da realidade dessa história. E lembre-se, a sua curiosidade será sempre bem-vinda por aqui. Recentemente, várias pessoas foram vistas abrindo fogo durante um tiroteio em massa e mortal na manhã de segunda-feira, do dia 8 de julho de 2025, no bairro de Grace Ferry, na Filadélfia. Muitas pessoas, infelizmente, foram atingidas e sucumbiram aos ferimentos ainda no local. Mas quando eu estava pesquisando esse caso para trazer para o canal, me deparei com algo ainda pior, algo que chamou completamente a minha atenção e me deixou de queixo caído. Um bairro chamado Kensington, também localizado na Filadélfia. Então, por hora, irei deixar Grace Ferry para um próximo vídeo e vou me aprofundar mais nesse buraco negro chamado Kensington. Em Kensington, a violência é o que acaba com qualquer chance de esperança. Escolher a rua errada pode significar tomar um tiro nas costas sem nem saber de onde veio. Quem manda ali são os traficantes e eles tratam aquelas esquinas como se fossem sua propriedade. Funciona assim: se alguma gangue controla uma quadra, ninguém mais vende ali. Se vender, morre. Simples assim. Já teve caso de cara que saiu da reabilitação, tentou voltar para o bairro e foi morto no mesmo dia porque pisou onde não devia. E ninguém fez nada. A polícia passa longe, porém quando aparece é bem depois que o corpo já esfriou. Tem lugar em Kensington que o som de tiro é mais comum do que possa se imaginar. Os moradores dormem todos os dias com medo de bala perdida. Tem mãe que ensina o filho a se jogar no chão quando ouvir barulho de pipoco. O mais sinistro é que os indivíduos dessas gangues podem estar nas escolas, nos ônibus, na casa ao lado, e a maioria desses integrantes são jovens quase adolescentes que nunca tiveram outra chance. Nesse lugar, não existe mais aquele menininho nas ruas jogando bola ou fazendo outras travessias de adolescente. Aqui, a gente encontra essas crianças de vítimas com um fuzil apontado na testa ou na outra ponta da arma. E aí a gente entende que o problema
problema não é só o vício, é o ambiente inteiro que foi contaminado. Eu fico imaginando como deve ser a preocupação constante de sobrevivência a cada dia nesse lugar. E no meio dessa guerra toda, tem gente que não tem nem o direito de fugir. Principalmente as mulheres que estão presas ao vício e, consequentemente, se prostituindo para bancar esse vício. São mulheres que estão ali tentando sobreviver num dos ambientes mais hostis que você pode imaginar, porque em Kensington a mulher acaba virando moeda de troca. E aqui, gente, eu não estou falando de escolhas, estou falando de puro desespero por uma dose de alguma droga. Aqui existem mulheres que nem formaram um corpo e também os vende por uma pedra de crack ou por um pino de fentanil. Você anda por certas ruas e vê elas lá, encostadas nos postes, na calçada, visivelmente dopadas, com o olhar perdido, cobrando $5, que é o preço de uma dose, e depois disso elas só querem um canto para se deitar. Pior ainda, muitas estão ali por vontade própria. Tem gangue que alicia e sequestra e transforma essas mulheres em mercadoria, tira todos os documentos, vicia a pessoa e depois joga na rua para ser explorada. E o mais cruel é que quanto mais elas usam, mais vulneráveis elas ficam. Essas mulheres já nessa altura não conseguem mais se defender por não ter discernimento do que está acontecendo em volta e não ter mais força física para enfrentar alguém. O pior de tudo é que ninguém denuncia, porque não faz diferença, todos naquele ambiente já estão afundados no mesmo lamaçal. Existem relatos de mulher que foi espancada, estuprada e deixada para morrer, mas no dia seguinte estava lá de novo de pé, encostada no mesmo poste esperando o próximo cliente, porque o vício é mais forte, já que o instinto de viver não existe mais. E isso não é um caso isolado, é um padrão. A gente consegue perceber aqui que é uma epidemia dentro de outra epidemia. Enquanto uns estão brigando por ponto e outros se matando por causa de território, essas mulheres estão perdendo tudo de boca fechadinha em silêncio total. Saindo desse contexto de prostituição e entrando agora no mundo das drogas, em um movimento polêmico, mas considerado necessário por alguns setores da sociedade, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que autoriza estados e municípios a internarem de forma compulsória pessoas em situação de rua que sofrem com dependência química ou transtornos mentais graves. A medida visa combater a crescente crise de saúde pública e segurança ligada ao aumento da população de rua nos Estados Unidos, especialmente em grandes centros urbanos como Los Angeles, São Francisco e Filadélfia. A ordem permite que autoridades locais com respaldo médico e jurídico encaminhem esses indivíduos visivelmente debilitados para instituições de tratamento, clínicas psiquiátricas ou centros de reabilitação. Segundo a proposta, os procedimentos devem seguir critérios clínicos rigorosos, com revisão judicial e acompanhamento de profissionais da saúde mental. Se você é contra essas medidas, continue assistindo, porque agora eu vou abordar o tema mais sensível do vídeo de hoje e acredito que você vai mudar de opinião. Você já ouviu falar numa droga que faz a pele apodrecer? Não é brincadeira nem muito menos exagero. O nome da droga é xilazina, ou também conhecida como tranque, tipo de apelido para tranquilizante em inglês. Porém, não é tranquilizante de gente, é um certo tipo de medicação feita para cavalo e boi. É um sedativo veterinário fortíssimo usado para animais de grande porte. Logo, podemos imaginar que não foi feita para uso humano. Com pouco tempo de consumo dessa droga, os usuários ficam com buracos na pele, com ossos aparecendo, a carne apodrecendo. Tudo isso em tempo real, ao vivo e a cores. Não é ferida de queda ou machucado simples. É necrose química causada pela própria droga.
E o pior, quem está usando nem sente porque o tranque tira a dor junto com a consciência. É como se o corpo fosse se desligando em pedaços. O cara está lá, com um rombo na perna do tamanho de uma laranja e ainda assim está pedindo trocado para uma próxima dose. Tem gente que precisa amputar braços, pernas, perdendo aos poucos parte do corpo. Pessoas que estão se desmanchando, mas continuam em busca de uma próxima dose. Quem mora lá já se acostumou, ninguém mais se assusta. Ver gente morrendo, apodrecendo em pé virou parte do cotidiano. Você passa por um quarteirão e vê 20, 30 pessoas curvadas, injetando coisas nos braços, nas pernas e até no pescoço. Tem gente que injeta direto na ferida aberta, porque as veias já estão todas deterioradas. E ninguém ajuda, não tem médico, não tem polícia, não tem assistência. É cada um por si. E a coisa fica ainda mais séria, tudo porque o mercado ilegal de drogas começou a misturar isso com o fentanil, que já é uma das substâncias mais potentes e mortais do mundo. A xilazina potencializa o efeito do fentanil e ainda estica o chamado barato, ou seja, os traficantes gastam menos fentanil e o usuário sente o efeito por mais tempo, consequentemente, dando mais lucro para eles e mais destruição para quem usa. Acontece que depois que os usuários aplicam essas substâncias, eles começam a coçar o lugar da picada da agulha involuntariamente enquanto estão sob o efeito da droga. Ali naquele local começa a abrir buracos que vão corroendo e ficando cada vez mais fundo. O usuário não sente porque a droga anestesia o local, então a pessoa não sente que está se deteriorando e quando percebe, o estrago já está feito. Uma pergunta que muitos devem ficar curiosos: essas feridas têm tratamento? E a resposta é sim, mas é caro, lento e exige internação. E aí vem a real: a maioria dessas pessoas está na rua, sem acesso ao hospital, sem plano de saúde, sem família. O resultado disso são feridas que se agravam, infeccionam e muitas vezes exige amputação. Existe relato de casos de usuários que perderam pernas, braços ou parte do rosto por causa do tranque, e mesmo assim eles se arrastam sobre cadeiras de rodas nas ruas. Infelizmente, a gente consegue observar que Kensington virou laboratório para essas pessoas. Quando você anda pelas ruas desse bairro, a primeira impressão que dá é que você saiu de uma cena de filme de terror. Ver as pessoas curvadas, injetando nos becos, caídas nas calçadas, gente com feridas abertas, vermes na pele, cheiro de carne podre no ar. As pessoas ficam paradas, curvadas, com a cabeça encostada no peito. Alguns estão literalmente de pé dormindo, outros caem, levantam, tropeçam, voltam para a mesma posição. Não falam, não olham, parecem mortos, mas ainda estão respirando. É algo que quando você vê de perto te apavora e também causa um certo enjoo. O estômago embrulha na hora. Eu digo por experiência própria, eu presenciei por algumas vezes e fiquei muito enjoada. Fiquei completamente enjoada. A primeira vez foi uma loja de departamento. Era uma moça, ela não fazia nada a não ser se equilibrar perto de uma prateleira. E acredite, ninguém mexe, ninguém tira ela de lá. Não tem o que ser feito enquanto ela está sob o efeito da droga. Naquele momento, ela não é uma ameaça, nem mesmo se quisesse, pois a única força que ela tem está focada em se manter de pé. Os que trabalham ali nem se dão ao trabalho de chamar a polícia ou algum órgão competente. Eles só esperam o efeito passar para o próprio usuário sair por conta própria. Eu fiquei tão enjoada
por presenciar esse ocorrido que acabei saindo da loja sem comprar nada. Depois presenciei mais 2 vezes em estacionamentos diferentes. Senti a mesma sensação, o mesmo enjoo, o mesmo embrulho no estômago. Eu falo por mim, eu não consigo me acostumar. Não dá para se acostumar. Para quem não está acostumado, é uma cena devastadora, para não dizer a mais aterrorizante de todas. É como se você estivesse andando num apocalipse zumbi em tempo real. Mas o mais bizarro de tudo é que aquilo virou normal. As ruas onde essas pessoas habitam é um silêncio total. Não tem grito, não tem som de gente, só vento, lixo no chão e corpos se desintegrando em movimentos lentos. E a quantidade de usuários só crescem a cada dia, os números são assustadores. Em 2015, praticamente não existia chilazina detectada em overdoses nos Estados Unidos, mas de lá para cá o número explodiu. Em 2022, ela já estava presente em mais de 90% das amostras de fentanil analisadas em Kensington. Só na Filadélfia, mais de 1.400 pessoas morreram por overdose em 2022. Em 2023, estima-se que esse número tenha passado de 1.500 e a maior parte dessas mortes tem relação direta com o fentanil mais a xilazina. Vale lembrar que essas estatísticas são só as registradas. Essas pessoas não estão vivendo, é visível que elas estão presas num ciclo que nunca acaba, num bairro que ninguém quer salvar, e quando você vê aquilo de verdade, de perto, te dá um nó no estômago. Kensington não é só um bairro, é o retrato do fracasso completo de uma sociedade onde ninguém escuta, ninguém intervém e todo mundo finge que não é problema meu. Vale lembrar que isso que está rolando lá é o espelho do que pode acontecer em qualquer parte do mundo. A mesma desigualdade, o mesmo descaso, a mesma juventude sendo engolida pela falta de oportunidade. Kensington é tipo aquele parente que a família finge que não existe, o governo vira o rosto, a polícia finge que não vê e o sistema de saúde já jogou a toalha faz tempo. Tem rua ali onde a ambulância nem entra mais, paramédico só aparece com escolta e mesmo assim com medo. Há relatos de socorristas que foram assaltados tentando salvar o usuário de uma overdose. Os centros de reabilitação estão fechando as portas, muita gente quer sair do vício, mas não tem para onde correr.
morrer. Quando tem ação do governo, é operação policial para limpar visivelmente a área, para tirar o usuário da calçada quando tem visita importante na cidade. Ou seja, não é para ajudar, é para maquiar. É como se o Estado dissesse: Kensington já morreu faz tempo, só que ninguém declarou isso oficialmente. Obrigada por assistir, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Então compartilhe suas opiniões, sugestões e a gente se vê num próximo vídeo para degustar mais uma boa dose de café. Até lá, tchau!